Bom dia, terça-feira, estamos aqui, mais uma live falando sobre terapia capilar. Mônica, junto com Karen, hoje vamos estar ao vivo falando com você. O que ninguém te conta sobre a queda capilar? E você, tem queda capilar? Como é que está seu cabelo? Está saudável? Precisa de um olhar novo? Como seria olhar para o seu cabelo diferente? Vamos chamar a Karen aqui para entrar com a gente. Convidando a segunda-feira. A gente não conseguiu fazer nossa live, tivemos algumas interferências. A internet aqui não estava funcionando, mas hoje a gente está aqui com você novamente para tomar o café da manhã com você. Bom dia! Bom dia, Como você está? tudo bem? Que maravilha! Como é que foi de feira final de semana? Bastante frio, muito quentão. Olha que legal. Muito bem. Então, para quem não conhece a Karen, aqui no meu Instagram, a gente está fazendo um movimento, né, de terapia capilar, um trabalho lindíssimo. A gente vai dar um curso ali na Universidade Unicesumar junto com a Spirit Hub. E você está convidado para participar de tudo isso. A gente também tem um grupo do Telegram, para quem quiser entrar, nos chama no direct, comente aqui embaixo, né? Eu quero que a gente direciona para você. Assim você vai ter muitas dicas sobre a terapia capilar. Então, se você percebeu, né, que você cai muito cabelo, você está ali no seu travesseiro ou na sua casa, começa a achar muito cabelo pela casa, essa live é para você entender um pouquinho mais sobre esse movimento, né, o que o cabelo está falando. A gente vai falar também sobre vários movimentos, né, e que às vezes o cabelo não cai apenas por acaso, ele tem algum motivo, também pode ser uma confiança, uma falta de confiança. O que será que isso está querendo nos dizer com o cabelo? Eu vou fazer uma pergunta, a gente já vai direto ao assunto, né? Para não roubar o seu tempo ali na sua casa, que o nosso tempo é precioso e a gente tem tantas coisas para fazer. Mas falar sobre cabelo é maravilhoso, é algo que a gente entende, a gente olha para ele com carinho, a gente quer cuidar, a gente se sente linda e maravilhosa quando tem um cabelo saudável. Karen, quais Verdade. tipos de queda existe? Ou fala alguns tipos de queda, o que que isso quer dizer, quais os principais tipos que existem de queda de cabelo? Então, existem vários tipos diferentes de queda capilar, né? E o que as pessoas precisam entender é que não é uma queda igual a outra, né? Às vezes elas trocam muita informação, né? Ah, meu cabelo tá caindo, falta vitamina. Ah, meu cabelo tá caindo, é estresse. Ah, o meu cabelo tá caindo, sempre caiu, da minha mãe caía, o meu caía. Mas tudo isso tem um nome, né? Existem quedas temporárias, onde o fio ele continua saudável, né? Mas o cabelo volta a crescer. Existe caso que pode sofrer, né? Um dano permanente, né? E os mais comuns são as alopécias, né? Tem alguns tipos de alopécias, que é a androgenética, né? Que é a calvície, e tem a alopécia areata, né? Que são, pode ter até queda de barba e cílios nessa areata, né? Uma doença autoimune. Eu tive uma cliente, quando estava colocando os cílios nela, que a gente colocava os cílios, ele dava uma pesadinha no fio e caía na hora. Não conseguimos colocar. Ela estava com queda de cabelo, estava com queda de cílios também, que eu nunca tinha visto isso, porque a gente perde normalmente, né? A gente perde normalmente em média de 50 a 150 fios todos os dias. Mas dos cílios ali foi a primeira vez que eu vi assim. E aí ela começou a perder aqui, ó. Começou a perder toda essa região aqui. E ela não pôde mais colocar cílios, né? Porque ela só colocava, ele pesava um pouquinho, ele caía inteirinho. Todos os cílios com a colinha, nem chegava a secar, né? Então a gente tem que ver qual é que é o tipo
de queda que a pessoa tem, né? Então tem essa alopecia que é androgenética, tem a alopecia areata, e tem dois eflúvio, que é o eflúvio telógeno, tá? Que é um estresse que a pessoa passou físico, pode ser emocional, pode ter perdido um parente, né? Pode ser também por resultado de alteração hormonal, pode ter feito uma cirurgia, e tem aquele que é o eflúvio anágeno, né? Que geralmente esse aqui é para quem fez quimioterapia, né? Ele é rápido, né? Ele é bem rápido. A pessoa fez a quimio, fez a rádio, em seguida ela perde. E às vezes pode acontecer da pessoa passar por um estresse grande agora e começar a perder daqui a 2, 3 meses. Eu estava falando com uma cliente semana passada, ela disse: eu não perco muito cabelo, né? Mas eu tenho muita caspa, assim, né? Ela falou: eu tenho muita caspa, muita psoríase que vem. Eu disse: tu é estressada? Não, guria, não sou estressada, sou bem calma. Mas ela trabalha com casais, né? Então, tu trabalhar com casais e resolver o problema dos outros também te traz um estresse. Ela não é uma pessoa estressada, mas por ela tentar resolver os problemas dos outros, internamente causa um estresse para ela, e isso ocasiona também queda de cabelo, né? Vamos ver aqui. Então, a gente tem que estar atento aos sinais de alerta, né? Então, é normal a gente perder de 50 a 150 fios, né? Por dia, mais ou menos. Às vezes parece bastante, ninguém vai contar, né? Esses fios de cabelo, né? A gente não vai contar, mas a gente tem que prestar atenção se tu tem coceira, se tu olha ali no travesseiro e tem muito fio, na hora do banho, pode durar meses, pode ser só uma coceira intensa, pode ser que tu não lavou aquele dia, tu trocou o shampoo, deu uma alergia, então pode ser muitas coisas, né? A gente tem que prestar atenção quando tu lava o cabelo, se sai bastante, no travesseiro também tem. Realmente, quando tu tem um problema, tu tá resfriado, tu tá gripado, tu procura um profissional. Tu tem diabetes, tu cuida da diabetes todo dia. Faz né? Faz ali, ó, o examezinho para ver como é que tá. E quando é perda de cabelo, o pessoal vai pelo que procura um profissional. Só quando tá na medicina, no final de semana ela fazia freelance e fazia faculdade. Então ela estava num estresse emocional e cansaço muito alto, né? Embora ela tomando as vitaminas, né, ela não procurou um profissional de terapia capilar para ver qual desses que poderia ser. Poderia ser qualquer um desses aqui, né, que eu falei antes aqui para vocês. E ela não procurou, e mesmo tomando vitamina, ela continuava tendo essas perdas, né? Não viu qual alopecia que era. O cabelo fala, né? Então, a questão é se a gente está observando o que ele diz, né? O que o teu cabelo está dizendo? Ele está com ponta dupla? É o que a gente tem que observar. Tem pessoas que lavam o cabelo todo dia por causa da oleosidade, seca todos os dias, né? Pode ter também aquele corte térmico, né? Que é por causa do secador de cabelo. Tá perdendo bastante fio, mas não é fio, ele está sendo quebrado por causa do corte térmico, né? Então não é que tu tá perdendo, tu tá ocasionando a queda do teu cabelo com o secador. Embora a gente passe protetor térmico, depois passe um óleozinho, né? Use um bom shampoo, a gente tem que avaliar o nosso diário, né? Ninguém é igual ao outro. Às vezes um perde cabelo também porque prende demais, né? Tu usar o cabelo muito preso, né? À noite, para o cabelo não embaraçar. Então, tudo isso que tu aperta, assim, que tu força o couro cabeludo, queda capilar, né? Não sei se tu quer acrescentar alguma coisa, Mônica. Sim. Então, veja que existem vários tipos, né, de queda. Tem a queda natural e também tem a queda do couro, dos fios. Daí tem o espaçamento de fio quando a gente faz essa análise do cabelo. Então, existem vários olhares diferentes
que precisa ser olhado por que o cabelo caiu. Então, está acontecendo com o seu corpo, o que seu corpo está falando, que virada de chave é essa para você entender, né? É uma falta de alimentação, é hormonal, é o estresse muito grande, como é que estão as suas emoções? Então, acho que nem a Karen falou, depois nos 3, o câncer cai imediato, mas qualquer outra situação, seja cirurgia, seja emocional, é depois de 3 meses. Se você passou por um trauma muito grande na sua vida, depois de 3 meses, seu cabelo começa a cair. Então, se a gente voltar um pouquinho atrás daquilo que a gente está vivenciando, a gente vai entender o porquê que o nosso mundo está dessa forma, porquê que essas coisas estão acontecendo na nossa vida, e a gente precisa liberar tudo isso, né? Esse estresse muito grande, a correria do dia a dia, não para, não senta para comer direito, não está prestando atenção no que está ingerindo, e precisa muito de uma alimentação saudável, porque o cabelo, ele é o excesso de vitaminas que vai para o cabelo. Então, muitas pessoas não entendem, mas como assim? Um exemplo, se eu preciso de 500 para vitamina, para o ferro no meu corpo. Quando eu tiver 550, esses 50 a mais que vai para o meu cabelo. E às vezes a pessoa vai no médico, mas a minha vitamina estão tudo em dia. Mas qual que é esse excesso a mais, um pouquinho a mais que está ali, faltando que precisa? E sempre quando a gente coloca, não é ingerir um monte de vitaminas, mas qual o meu corpo está precisando realmente, de qual vitamina ele está precisando? Por isso que precisa fazer o exame, né? Olhar, fazer uma análise, identificar, ir lá, trazer o exame, ver qual vitamina realmente eu preciso para que o meu cabelo esteja saudável. Então, a Eridan aqui pergunta, tem uma prevenção? Qual que é a prevenção para o cabelo não cair? Trabalhar as emoções. Que emoção você tá? Você tá na ansiedade, tá no medo, tá na angústia, tá na humilhação? Ou você tá com coragem, amor, alegria e felicidade? Né? O que a aceitação da sua vida tal como foi? Você tem um relacionamento saudável, você tem um relacionamento ansioso, sempre um pouco tô junto, um pouco não tô, tenho brigas brigas constantes, não me sinto acolhido, não me sinto amado, estou sempre buscando essa aprovação de alguém, né? Que lugar eu estou no meu relacionamento? Como está o meu trabalho? Né? Meu trabalho ele é saudável, estou fazendo algo que eu gosto, eu estou ganhando bem, eu estou gastando demais em coisas, estou preocupada o tempo todo com uma dívida que eu fiz a mais e não tive consciência daquilo que eu fiz, não pensei antes, não fiz uma conta. Então, olha quantas coisas. Como que está a minha alimentação? Né? Eu estou botando as vitaminas dentro da minha alimentação ou só estou buscando remédio, botando qualquer coisa a qualquer horário dentro do meu corpo? Ou estou parando nas minhas refeições? O que eu estou colocando? Estou fazendo uma dieta organizada dentro da minha vida, né? Eu estou acrescentando ali cenoura, peixe, cuidando dos olhos, não comendo fritura. Eu não estou comendo excessivamente muito doce, então eu vou precisar cuidar do doce, né? Cuidar não comer fritura, botar bastante legumes, né? Seja brócolis, seja todos os grãos, feijão, ervilha, todo que tipo de grãos, castanha, todas essas coisas saudáveis. Como que eu estou colocando isso na minha alimentação? Que frutas eu estou comendo? Então, é tudo um olhar que dentro do nosso curso a gente vai dar também isso, né? Um cronograma direitinho de como cuidar dessa alimentação. Então, veja que lindo que é quando a gente come a nossa comida saudável, prestando atenção. A gente cuida do nosso corpo, a gente cuida do nosso mental, fazendo escolhas boas para nós e para o meio, não pensando só em nós, só no meu mundo sozinho e olhar para mim, para dentro e tomar as minhas decisões como um todo, tudo muda na nossa vida. Então, a prevenção é isso. O que eu estou fazendo da minha vida? Como eu estou cuidando ela, né? Porque nada aparece do nada apareceu um câncer, do nada apareceu um mioma, do nada apareceu. Não, ele foi construindo aos poucos porque a gente esqueceu de se olhar. Então, como seria se olhar, né, no espelho? Como seria se olhar na sua vida e entender tudo isso que está ali dentro do seu corpo, da sua mente, né, e do seu coração. Quer comentar mais alguma coisa? Karen, sobre a queda. De arrancar os próprios fios. Oi. Tá me ouvindo? Agora sim. Tá me ouvindo bem? Se não, posso tirar os fones daí. Estou ouvindo. Pode continuar. Tá falando um pouquinho. A tricotilomania, que é o hábito de arrancar os próprios fios, né?
Sim. necessita de um cuidado especializado, né? E como tu estava falando, Tá falhando um pouquinho a uma, internet. né, Pode continuar. às vezes oscila um pouquinho. A gente tem que estudar o caso de cada pessoa, né? É como tu estava explicando agora, né? Às vezes é um estresse, às vezes é um relacionamento, às vezes é na família, às vezes pode ser no trabalho, né? Às vezes pode ser também a pessoa passou por um período de doença, mas ela quis se manter forte naquele período. Depois começa a cair os cabelos. Ah, mas eu tô bem. Tu tá bem agora, mas só que a vitamina, como tu disse, né? A vitamina tem que chegar, né? Ao teu couro cabeludo, pro couro cabeludo passar pro folículo nascer saudável. Aí, então, isso é um processo, não é de hoje para amanhã. Assim como o tratamento também, né? Ah, mas eu tomei vitamina B o mês inteiro e continua caindo. É um processo de tratamento, nada é mágico, né? Então, seria no mínimo 6 meses, né? A pessoa fazer a reposição das vitaminas no mínimo 6 meses. Se ela já tem ali o relatório de o que está faltando, né? Então, ela tem que repor e conforme o estresse do dia a dia, ela tem que repor a mais. Então, é importante ela procurar um profissional, né? Como a gente vai fazer aqui na terapia capilar e vai explicar direitinho. E a pessoa não precisa ser um cabeleireiro, né? Por exemplo, quem está assistindo. Ah, eu gostaria de fazer esse curso, mas eu não sou cabeleireiro. Tu acha, Mônica, que precisa ser um cabeleireiro para ser um terapeuta capilar? Com certeza não, né? Porque o estudo, na realidade, a consistência, o entendimento, a gente aprende qualquer coisa, né? Por isso que precisa o conhecimento sobre isso. Então, não precisa ser um cabeleireiro. Pode ser qualquer pessoa que tenha interesse de levar isso como uma profissão. Então, veja que nós estava comentando ali sobre as principais causas, mas tem a caspa, né? A pessoa às vezes começa uma caspa, uma seborreia no couro cabeludo, não vai olhar. Então, quando é que a pessoa procura o terapeuta capilar? Quando ele já foi no médico, ele já foi no dermatologista, não conseguiu resolver a sua cura no couro cabeludo e vem aparecer no meu consultório para olhar o seu cabelo. Veja só, né? Então, ela já foi, já fez, às vezes, infiltração, já fez aquelas injeção, um monte de coisa e não chegou a se olhar como um todo. Porque a pessoa, quando chega, né, esses principais. O que ninguém te conta sobre isso, né? Que é a Mônica, que a gente estava comentando, que a live também ia falar, o que ninguém te conta sobre a queda capilar? É que a pessoa precisa ser olhada como um todo, e a saúde mostra muito a história da pessoa. Mas o que a minha saúde mostra sobre a minha história, né? Essa é uma pergunta bem interessante, muito importante, porque muitas vezes a pessoa chega no consultório olhando para os seus fios que está caindo no travesseiro, no banho, na escova, mas a pessoa não olha para si, né? Da onde que veio essa queda? Que história é essa que precisa ser escutada? E quando a pessoa vem para fazer o tratamento, ela fala o tempo todo, ela fica falando, contando a história dela, contando a vida. E como a gente trabalha com a linha sistema, com todo esse olhar, tem a cura dentro da psicoterapia, dentro da constelação familiar, tem um olhar para a pessoa como um todo. Então a gente vai olhando para ela, acolhendo a dor dela e vai mostrando os caminhos e mostrando várias possibilidades, conversando com a pessoa. Tu vê que a gente faz um tratamento capilar, mas a gente escuta a pessoa o tempo todo. E como o cabelo é uma estrutura sensível que acontece dentro do nosso organismo, ele também recebe informações da nossa alimentação, dos nossos hormônios, dos nossos hábitos e também dos momentos grandes de impacto emocional que vivemos, que nem a gente estava comentando antes, né? Muitas pessoas não sabem que o cabelo possui um ciclo, né? Que nem ela falou, a fase que é a queda intensa, que aparece pode estar relacionada a um evento que acontece meses antes de como um período muito estresse. Então, se eu tenho uma doença hoje, muito estresse grande, uma cirurgia, uma grande mudança de vida, uma perda importante, eu vou ter uma queda muito agressiva logo a mais. Então, quando a pessoa vem, ela vem com a sua dor do relacionamento, ela vem com a sua dor do seu trabalho, ela vem com a dor com os seus filhos, ela vem com a dor da mãe que está cuidando e tantas outras coisas. Por isso a pessoa chega com a pergunta, né, que produto a gente pergunta, mas que produto você está usando? Não é sobre só o produto que a pessoa está usando, é tudo que ela está vivendo. O que aconteceu com você nos últimos meses? Essa é a pergunta que a gente devia fazer quando a pessoa chega para ser trabalhada.
E quando a gente vai fazendo esse análise todo, olhando com esse reflexo da história da pessoa, os hábitos, a saúde de forma integral, a vida muda toda. Então, às vezes, a queda que vemos não é apenas um visual, né, visível, ou algo que o corpo está tentando comunicar. Então, o que a gente deve olhar para tudo isso, né? Gosto muito também de fazer uma comparação, né? Que olhar para o fio que caiu é como pegar uma folha na mão, né? Uma folha que caiu de uma árvore e tentar colocá-la de volta no galho. Eu tive uma paciente que ela passou pelo Covid e ela veio com uma caixinha na mão cheia de cabelo. A caixinha apavorada, em pânico, o cabelo caindo tudo, né? E o tratamento é 2 meses, veja só, o tratamento 2 meses, uma vez por semana, e com os produtos que ela usa em casa. O cabelo voltou todo o cabelo dela, mais grosso, mais bonito, leve. Ela tem um cabelo lindíssimo, ela já direcionou o pai. Ela disse, isso é uma coisa que eu fiz e deu certo na minha vida. Então, veja que legal, né? Quando a gente entende, né, que o processo é o quê? Que cuidado eu tô fazendo. Começou a cair, vi uma entradinha aqui no meu couro cabeludo, já vou correr lá para olhar o que está acontecendo, para não deixar aquilo acontecer demais. Ou às vezes a pessoa já chegou, né? Não olhou, não cuidou da caspa, daí a caspa começou a ficar úmida, começou a ter aquele cheiro, tem um cheiro horrível quando começa a ter fungos, o cabelo começa a parecer um chiclete e tantas outras coisas. A pessoa daí depois de um ano, 2 anos ali não olhando direito, vem com tudo isso no couro cabeludo. E daí é mais difícil de limpar. Então, às vezes, tu precisa olhar com o cabelo com carinho e sentir ele, tocar, né, lavar ele todo dia, ter esse cuidado. Ah, mas lavar o cabelo todo dia tem problema? Não tem problema. O problema tem se o cabelo está sujo. Então, vamos cuidar dele bem direitinho para tudo isso. Por isso que a terapia capilar nos amplia o nosso olhar, né? Olhar como um todo. Nós avaliamos o fio, sim, mas também observamos o couro cabeludo, a rotina, os hábitos, a alimentação, a qualidade de sono, o nível de estresse e toda a história daquela pessoa. Porque tratar somente aquilo que parece é muitas vezes apenas sintoma que não compreende a causa como um todo. Então, que nem a pessoa vem para terapia, vamos fazer uma terapia, uma constelação familiar, se eu só olhar para aquilo que a pessoa traz, que ela fala sem parar, eu não consigo ajudar ela. Mas se eu escutar o corpo dela e não olhar, não escutar direito o que ela falou, e só pegar o primeiro tema que ela trouxe, ela sai daqui com a cura. Então, olha como é lindo olhar para a pessoa quando ela entra sem julgamento, olhar ela como um todo e também observar, fazer leitura corporal, porque o corpo fala muito mais do que as palavras que a pessoa chega, porque a mente nossa nos confunde o tempo todo. Ela tá sempre ali, né? Aquela mente botando um monte de palavra, a pessoa não para de falar e a gente fica pulando de um assunto para o outro e não centraliza aquilo que realmente precisa centrar e olhar. Qual é a minha relação com a autoestima e as emoções, então, nesse caso da saúde capilar, né? Talvez uma perda mais profunda do nosso trabalho. O cabelo não é apenas uma questão de beleza, ela está diretamente ligada à nossa identidade, à forma que enxergamos o mundo, que se apresentamos para o mundo. Quando uma pessoa começa a perder o cabelo, ela não perde apenas o fio, mas muitas vezes ela perde a segurança, ela perde a confiança, ela perde a vontade de se olhar no espelho. Então, que lugar você está aqui, né? Qual o lugar que você está no seu mundo, como você está vivendo, o que você quer olhar para isso. Então, o cabelo pode ser muito mais que tudo isso, né? Então, como eu, psicoterapeuta, vejo diretamente essa história das pessoas para passar por momentos de muita dor. Estresse, ansiedade, separações, lutos, grandes mudanças, né? Percepção desse mundo todo e algum tempo depois o corpo começa a falar. Qual desses sinais, então, né, que precisa ser quebrar esse ciclo, né? É a queda ligeira de preocupações, a preocupação de aumento do estresse, precisa cuidar esse estresse que pode interferir ainda mais no equilíbrio do organismo. O tratamento precisa acolher a pessoa por inteiro, né? Porque é como costumo dizer também que cuidar da sua história, autoestima, emoções que aquela pessoa carrega. E você que está aí, como está a sua autoestima, né? O que precisa ser cuidado, o que está caindo junto com o cabelo, né? O que está caindo ali, enquanto acolhemos a história, né? Iniciamos uma verdadeira transformação. Quer comentar alguma coisa antes de eu continuar, Karen? Não, pode continuar. Muito bem, então. Momentos de integração, né, que a gente precisa desse olhar, a pessoa chega, olhar para ela, perguntar. Então, eu vou perguntar para você aqui, que está aqui com a gente, né?
quando a sua queda começou, o que aconteceu na sua vida naquele momento. Alguém quer comentar aqui que teve queda no seu cabelo? Tá ganhando bastante coração, né? Mas não estão me fazendo pergunta, olha lá, né? Então, se você depois também na live quiser fazer pergunta, manda no direct que a gente vai responder com muito amor e carinho. Também pode contar um pouquinho da sua história, que história é essa, né? Que a sua vida tá mudando a sua história. Que história é essa que você precisa olhar, acolher e curar as suas doenças do seu corpo, que são muitos, né? São muitas doenças, muitas coisas que a gente precisa olhar porque a gente é um todo. Raquel falando, eu tive o fio, foi um desafio. Sim, é um desafio conseguir resolver, porque daí demora tempo e a gente quer ter pressa, a gente não tem paciência, a gente quer para ontem. E tudo é um processo de cura em qualquer coisa que a gente vai olhar, né? Que nenhuma profissão precisa estudar, entender, fazer ação, fazer várias vezes para virar uma coisa automática, né? Como um cuidado diário. Então, você ali na sua casa, né, tá cuidando dos seus hábitos que tá fazendo no seu dia a dia, tá entendendo tudo isso? Karen, o que mais você tem para falar para nós? Dos shampoos também, né? Que às vezes as pessoas não cuidam muito dos shampoos que elas usam, né? Não, o shampoo sem sal seria o mais ideal, né? Às vezes as pessoas compram um shampoo no mercado, porque a mãe também comprava, ela também comprava, mas a gente volta àquele ponto que cada pessoa é uma história. Como tu disse, a pessoa chega já pedindo socorro aí, né? Quando ela já procurou outras coisas e às vezes trocou de shampoo, comprava um shampoo de má qualidade, comprou um shampoo melhor e não adiantou, e comprou até shampoo com ozônio, né? Como nós temos aqui, e continua ainda caindo o cabelo, porque a queda ela é interna, né? Ela começa de dentro para fora, né? E às vezes a pessoa quer resolver aqui, ela compra um bom protetor térmico, às vezes lavava todos os dias, não lava mais todos os dias, aí usava um shampoo, entre aspas, né, ruim, agora usa um shampoo bom, coloca óleozinho, cuida, né, toma vitamina, e ainda assim, né, continua a queda de cabelo, né? Então a gente precisa ter esse olhar específico para cada pessoa, né? E elas não irem pelo que os outros dizem, né? Ah, mas toma isso que funciona, toma aquele que funciona. Cada pessoa é uma. Para mim vai funcionar de um jeito, para você vai funcionar de outro, para a Raquel funcionou de outro. Cada uma tem um tratamento específico. E às vezes tu deve acompanhar no teu consultório, né? Tu trata uma pessoa, um mês, 2 meses, pá, teve resultado. Outra pessoa já são 6 meses para ter um resultado. Outra pessoa, 8 meses para ter um bom resultado. Então, cada pessoa é uma. A gente teve uma colega, né, que estava com muita queda, e ela usou aquele óleozinho com ozônio, e ela disse que em 7 dias resolveu para ela. Mas cada pessoa é uma. Teve outras pessoas já que há 30 dias usando e estão vendo melhoras, mas ainda não resolveu. Então a gente tem que cuidar disso aí, que é um ponto muito importante, é que as pessoas, às vezes, elas confundem a queda, né, com a quebra, que eu tinha falado antes, né? Às vezes o problema não está na raiz, mas nos danos causados no fio por excesso de química, por excesso de secar, de usar chapinha, né, de usar babyliss, né? Então a gente tem que cuidar de tudo isso, tem que fazer um diagnóstico, uma avaliação individual, né? E quando necessário, fazer exames específicos, né? Existe uma tabela também que a gente dá para a pessoa levar para o médico fazer os exames, né? Os exames que para olhar da onde tem essas falhas localizadas, esses fios, né, que precisam ser cuidados. A gente olha a forma, a estrutura, autocuidado e tantas outras coisas. A minha voz começou a pegar novamente. E milagres não acontecem numa embalagem, né? A verdadeira transformação, ela nasce do conhecimento, do diagnóstico correto, né? E da constância, né? A pessoa tem que fazer todos os dias, tem que tomar a vitamina todos os dias, tem que lavar o cabelo como a pessoa indica, né? Tem que usar o shampoo, tem que usar o condicionador, tem que passar o protetor térmico.
tem que fazer direitinho tudo aquilo que é indicado, né? Se ela faz uma semana, 15 dias, às vezes não vê resultado, aí ela acha, não, isso aqui não vai dar resultado, isso aqui não está funcionando. E às vezes a pessoa não tem a constância, né? E a gente precisa ter a constância não só na queda do cabelo, mas em tudo, né? E ter um pouquinho de paciência, porque tu passou, às vezes, perdeu um familiar, aí faz 2, 3 meses, 4, faz 6 meses. Aquilo ainda machuca, ainda dói, ainda tem saudade, e o cabelo continua caindo. Aí tu procura um terapeuta capilar, ele te passa um tratamento, e tu faz um mês e quer que seja resolvido, né? Então a gente tem que fazer certinho. Para uma pessoa 90 dias, para outras são 6 meses, para outras são 30 dias. Para essa minha colega foi uma semana, ela já notou assim a diferença. Então cada pessoa é uma história, cada pessoa a gente tem que ter um olhar, cada pessoa tem que ter um tratamento adequado para aquele momento e para aquela queda que ela está passando, né, Mônica? Sim. Então quando a gente entende, né, a causa que cada pessoa possui, a sua história única, a gente tem que cuidar e ver que o cabelo vai muito além da estética, né? Não é só, meu cabelo tá bonito, tá brilhoso, né? Vai muito além disso, né? A gente tem que ter justamente um olhar integral sobre a autoestima e a relação, né, das emoções com o cabelo, né? Que tudo influencia, né? A nossa emoção, o nosso cabelo, a nossa alimentação e a nossa vivência diária. Sim. A pessoa, normalmente, quando vem fazer o tratamento, ela faz o tratamento, quem continua se cuidando em casa, ela não tem mais problema com a queda. Quem não continua, depois de 3 anos, acaba retornando, fazendo o tratamento novamente, porque parou de se cuidar. Então, veja quanto é importante a pessoa se cuidar, né? Como é importante a pessoa se olhar como um todo, como a pessoa continuar com aqueles hábitos que aprendeu, escutou, né? Dentro do tratamento, dentro da terapia capilar, que ela escutou, o que ela ouviu e levou para sua vida aquilo. Muda toda a sua história. Então, como seria criar hábitos bons e continuar sem voltar para os hábitos ruins? Então, muitas pessoas que chegam buscando essa queda de cabelo, né, precisamos de profissionais preparados. E é isso que a gente vai fazer aqui. Quer falar um pouquinho sobre a nossa formação? Sim, eu estava até escutando ontem um tricologista, né, falando, né, da terapia capilar, e ele comparou a terapia capilar como os aplicativos de carro, né? Vocês vê que tem vários aplicativos de carros, né? Mas quando começou, veio um monte, mas ficou só um, que é um ou dois que todo mundo chama hoje, né? E ele disse que o terapeuta capilar também vai ser assim, aqueles que estiverem se profissionalizando, começando agora, fazendo curso, né? Estudando, né? Porque, como a gente falou antes, não precisa ser um cabeleireiro. Às vezes a pessoa está ali, eu gosto desse assunto, eu gosto de cabelo, eu quero ajudar, mas eu não sou cabeleireira, eu não tenho nenhum curso, né? Então, não há necessidade de você ser cabeleireiro, de você ter nenhum curso na formação, né, de salão. Você faz o nosso, do zero, né? Eu não entendo nada de cabelo. Você vai aprender com a gente do zero até a formação do terapeuta capilar, para poder ajudar essas pessoas. A gente vai começando ajudando em casa, ajudando a gente, as amigas, né? Elas vão ver que teu cabelo começou a crescer, ficou brilhoso, bonito. O que tu tá fazendo? Eu sou terapeuta capilar, eu posso te ajudar, né? A gente já conversa normalmente com as pessoas. Às vezes as pessoas já vêm contar um problema para ti, né? Então agora você vai ser paga para ajudar essa pessoa a resolver o problema dela do cabelo, né? Porque o cabelo chama muita atenção numa mulher, né? Tanto o cabelo curto quanto o cabelo comprido, tanto liso quanto cacheado. Ele estando bem cuidado, sendo um cabelo bonito, brilhoso, hidratado, né? Todo mundo olha e passa a mão. Ai, que cabelo bonito, né? E a gente também, né? Quando vê uma amiga, como teu cabelo tá bonito. A gente gosta de passar a mão, de ver, de sentir, né? Então, você pode ser esse profissional que vai ajudar aquela pessoa que não tem um cabelo bonito, que tem quedas. Às vezes eu vejo assim, pessoas que usam roupa preta e aqui assim, todas as caspinhas aqui em cima, né? Eu já tenho vontade de ir ali, de tirar e já falar para ela que tem solução, né? Que tem um tratamento que pode ajudar. Então, se você gosta de ajudar as pessoas, se você gosta de resolver esse problema na área capilar das pessoas, se você gosta de ouvir, vem fazer esse curso com a gente, vem aprender
sobre a terapia capilar, que de repente vai ser para você um ganho extra no momento, mas daqui a pouco vai ser o seu ganho integral, né? Porque é muito gostoso tu ver a felicidade das pessoas. Olha, não cai mais o meu cabelo. Olha como tá comprido, olha como tá bonito. Olha só como eu fiquei. Não tenho mais caspa, posso usar uma roupa preta que não tem mais aqueles branquinhos do lado. Então, nós convidamos a você participar dessas lives. A gente vai ter outra na sexta-feira. Se vocês quiserem entrar no grupo VIP também, né? E se informe sobre essa parte de terapia capilar, que é muito gostoso a gente poder ajudar alguém que chega aflito, que chega com problema e sai com um sorriso no rosto, com um sorriso de esperança e tem você com muito carinho, porque você ajudou a resolver aquilo que, principalmente para a mulher, né? Principalmente para a mulher, é o visual da mulher, né? É o rosto e o cabelo, né? Então, vem participar com a gente, vem fazer esse curso, vem se informar, vem estar nesse time aí que ajuda muitas mulheres e homens também, tá bom? Muito bem. Então, veja só, né? Eu sou sensibilidade ao extremo, né? Até chorei aqui fazendo eu tosse, chorei, ó, fazendo a live. Veja só, né? Que sensação. Será que é a tosse veio essas lágrimas? Será que é alguém aqui que precisa chorar, botar para fora tudo isso, né? Porque diz que a gente recebe do outro tudo aquilo que está no campo, né? O que esse campo está querendo falar ali e que lágrimas é essa que o mundo precisa colocar para fora e se libertar. Então você, né, que está ali olhando para isso, né? Veja que o mundo é um todo, né? Nada é sozinho, nada é uma pessoa sozinha que faz nenhum movimento, é um grupo todo. E se você quiser aprender a se avaliar, né? Avaliar você, o seu paciente, entender esses tipos de queda capilar, conhecer os princípios das patologias do couro cabeludo. Se você quer aprender os protocolos terapêuticos, entender tudo isso e desenvolver um atendimento humano, nos chame, né? Nos chame no WhatsApp, tem no nosso link da bio, nos chama no direct, deixe um comentário embaixo da nossa live e entra no nosso grupo exclusivo de terapeutas capilar. Isso aí. Vida sistêmica, é isso aí, Raquel. Bora lá, né? Tamo junto nessa. Então, por hoje era isso, né? Espero que a nossa live tenha sido contribuição para você que está ali na sua casa, né? E que também, se você está ali, quer chorar, botar para fora tudo isso que está ali trancando seu coração, coloque para fora, elimina tudo que é ruim na sua vida e começa a ter uma vida cheia de amor e alegria. E pode ter certeza que a vida se transforma quando a gente começa a se olhar. Gratidão, Karen, gratidão a todos que estão aqui e a gente se vê na próxima segunda-feira com mais uma live. Bom dia e boa semana para todos.